Cartas de Julho, narrativa pessoal, William Thomas Stiad, Chicago, 1917. A vida no outro lado. Meu querido amigo, eu gostaria de escrever com você uma longa carta esta manhã. Vou adiar a dizer sobre qualquer das coisas pessoais, a fim de passar-lhe a mensagem com a qual eu sou cobrada. Não é uma mensagem pessoal, mas algo generalizado, que eu gostaria que você publicasse no Borderland. Não temos muitas vezes a oportunidade de abordar sobre aqueles que ainda estão em seus corpos. Por isso, peço-lhe que me autorize a plena utilização de sua mão e uma caneta por 1 hora, pelo menos. Reunião com aquele que partiu. Você deve se lembrar do que eu lhe disse no passado, de como nós viajamos para a Terra e de onde eu conheci meus amados amigos. O encontro foi muito agradável, mas também de alguma forma estranho. Havia um sentimento de diferença. Aqueles que conheci eram ainda tão amorosos como quando eu lhes havia enviado a Deus, mas eles também estavam um pouco diferentes. Não havia nada de que me lembrava da dor e da tristeza, algo que eu tinha visto pela última vez. Eles tinham crescido espiritualmente, eu me sentia uma criança pobre ao lado deles. No entanto, eles não eram arrogantes, apenas eles sabiam mais e amavam mais. Foram muito delicados e gentis comigo. Meu anjo guia me entregou a eles. Ela disse: ela precisa do que você pode dar a ela. A primeira coisa que eles me ensinaram foi ver aqueles a quem eu conhecia deste lado, que é quase sempre o caminho. Não foi uma exceção. Quando há uma corda neste lado, é muitas vezes envolvida por aqueles a quem amou e serviu na vida. Mas às vezes um pequeno espaço ocorre, como foi o meu caso. Ora, eu lhe direi a seguir, mas o tempo é curto. Falamos de espaço para você, porque você ainda está dominado pelas condições da Terra. Mas quando você vier aqui, você achará que é difícil no início abandonar as antigas concepções. Elas gradualmente caem de você como a crisálida cai da borboleta. Mas você vai achar que o guia e o pai amoroso estão maravilhosamente acomodados à sua fraqueza, sua ignorância e seu preconceito. Porque eles não se encontram. Quando cheguei aqui não tinha vivido muito tempo na Terra. Quando fiz a passagem, ainda estava com a energia total da minha juventude. Entre aqueles que estavam aqui antes, não havia nenhum que tinha estado tão perto de mim na Terra. Se Ellen, por exemplo, estivesse deste lado, meu primeiro pensamento teria sido para com ela. E ela teria estado com um anjo. Mas como foi todos os anseios do meu coração eram para aqueles que ainda estão do seu lado. Meus sentimentos foram colocados sobre o mundo e sobre as almas. Meus sentimentos foram colocados sobre o mundo e sobre as almas que ainda estão no corpo. No que diz respeito ao novo mundo, o que eu sentia era mais curiosidade e admiração do que um ardente desejo imediato do coração de encontrar aqueles que fizeram a passagem antes. Daí o anjo me encontrou sozinho, daí a aparentemente longa jornada através do espaço. Pergunta: e sobre o espaço? Meu querido amigo, é impossível para mim responder a todas as suas perguntas. Quando você puder entender o que eu chamo de outro lado de tudo e puder perceber que as coisas vistas são temporais, mas as coisas invisíveis são eternas, você será capaz de compreender melhor o que estou agora tentando dizer-lhe quanto à aparência de espaço. Reconhecimento. Quando eu encontrei os meus amigos, havia cerca de 5 ou 6 desses parentes amigos mais íntimos que tinham estado neste lado por algum tempo. Minha irmãzinha querida foi a mais amorosa e a mais carinhosa de todos. Eu vi diante de mim a aparência de sua infância, assim como ela era há longos anos atrás. Quando eu me separei dela, parecia ser para sempre, mas ela só foi assumindo a forma de criança para ganhar reconhecimento. Depois de um tempo, quando eu aprendi mais sobre a vida aqui, ela revelou-se a mim como a vemos agora, como o espírito de uma mulher adulta. Não há dificuldade em assumir qualquer forma que se precisa para alguma finalidade do momento. Não, eu não quero dizer que poderia assumir permanentemente qualquer disfarce, mas você pode fazer se aparecer por um tempo com quem você desejar ser. O pensamento sutil é como um artista, não meramente em cores ou mármore, mas para toda a aparência semelhante da pessoa real. A analogia do duplo.
Você não deve se maravilhar com isso, pois não tens muitas provas disso. Mesmo de seu lado, sobre o fenômeno do duplo, pergunta. Sim, o duplo somente reproduz a si mesmo, mas se você, quando ainda está sobrecarregado de um corpo de carne e sangue, pode reproduzir os seus homólogos aparentemente reais e vivos, vestidos por vezes em vestidos que só existem no seu pensamento. Por que você duvidaria que convidaríamos a fazer o mesmo, apenas para a extensão muito maior? Pergunta. Nós não temos nenhuma necessidade de fazê-lo para o nosso próprio propósito. O nosso próprio propósito. Mas quando o recém-chegado vem, ou quando temos de manifestarmos a você que ainda está no corpo, então precisamos usar este pensamento de criação e o corpo adiante da aparência tangível e visual, com a qual você está familiarizado. Pergunta. Você pode me dizer como faz isso? Como fazer isso? Resposta. Não, eu não vou entrar neste assunto. Há assuntos muito mais importantes para descrever do que essas materializações induzidas. A surpresa principal. Meu irmãozinho veio me abraçar e me acolher para a esfera onde o amor e a perda estão unidos. Ela é minha irmãzinha. Ela me pegou pela mão e me levou para os amigos que estavam perto, esperando por mim. Todos eles foram muito gentis e amorosos, e eles me disseram muitas coisas. A principal surpresa que tive foi o fato de que estávamos todos do mesmo jeito. Nós não parecíamos ter nos transformado em anjos ou santos. Pela minha parte, eu não era receio, de algum modo, alguma santa. Havia a princípio um certo temor de que me anestesiava, mas como aquela sensação de entorpecimento desgastou meu velho eu natural, afirmou-se, eu realmente senti-me como antes, só que com uma sensação maior de poder e de liberdade. Houve o aumento de sensação de vitalidade, dupla e triplamente agradável, depois de minha doença, e em grande sentimento, a ausência repousante de aflição. Sem a sensação de perfeição. Mas não imagine que eu mesmo me senti uma santa ou um anjo, não era, e temo não ser agora. O sentido da imperfeição ainda está conosco. Meu amigo, há níveis de escala que você nem sonha. Existem profundezas do amor infinito que nem tentamos sondar, áridas quanto mais vemos e sabemos e compreendemos do amor divino. Mas nos sentimos perdidos no contraste entre a imensidão de seu amor e da grandeza infinitesimal das nossas próprias almas. Mas a diferença entre o que sentimos na Terra é que aqui a consciência do amor está em toda parte. Não vemos o que somos e que muitas vezes nós nos arrependemos e choramos por nossos defeitos. Porém sabemos que vivemos no próprio amor de Deus e que os nossos próprios tropeços tendem a se elevar. Mas nós tropeçamos e caímos, destituídos da glória de Deus. A persistência da individualidade. Até aqui, meu amigo, você acha que se esse conjunto de forças apaixonadas e ansiosas que compõem o que se chama o seu ego estavam para vir aqui, se a casa terrestre de seu tabernáculo era para ser dissolvida, que você seria em um momento, em um piscar de olhos, muito diferente do que você é? Pergunta. Estaria seu espírito liberto das características que fazem você realmente ser o que é? Pergunta. Não, eu lhe digo que não. A individualidade não é eliminada, mas sim acentuada em sua essência e harmonizada em seus acidentes. O problema do mundo que é o contrário. Há tanto atrito nas pontas e unhas e armaduras da individualidade que a individualidade verdadeira muitas vezes perece. Até aqui, meu amigo, você acha que se esse conjunto de forças apaixonadas e ansiosas que compõem o que você chama ego mudasse de plano, com o corpo dissolvido no piscar de olhos, você acredita que seria bem diferente do que é? Pergunta. Você acha que se seu espírito, estando liberto, suas características deixam de ser o que você é? Pergunta. Não, eu lhe digo que não. A individualidade não é eliminada, mas sim acentuada na sua essência, harmonizada em seus acontecimentos. O problema do mundo é que lá é o contrário. Há tanto atrito nos chifres e unhas e armaduras de sua individualidade que o verdadeiro eu muitas vezes desaparece. Não, eu não quero dizer que nós nunca entramos em um estado de serenidade, não, mas estamos no que se pode chamar de um sanatório moral e espiritual. Trouxemos conosco todas as nossas doenças, mas ficamos curados. Você pode entender isso por analogia.
como o efeito de certos climas da Terra influenciam sobre as doenças físicas. O ozônio da nossa vida aqui é o amor. E meu caro amigo, se você tivesse amado o suficiente, você teria o céu onde você está. Acredite em mim, que não existe uma verdade maior do que isso. Deus é amor, Deus é amor. Como o amor faz o céu. O céu é diferente da terra, mas do que tudo nessa questão, há mais amor, e cada amor que palpita no coração humano faz a terra assemelhar-se ao céu. Não, eu não serei levada em uma discussão sobre amores distintos. Já escrevi sobre isso antes. Tudo que preciso dizer agora é que o amor leva você para fora de si mesmo. E a felicidade, e faz a felicidade do outro tão importante para você como para tornar alegres a dor e os problemas. E mais desejável que os maiores prazeres, se eles são para o bem-estar da pessoa amada. Que o amor é o amor que vence o mundo. O pecado é apenas a ausência de amor. A tristeza seria transformada em alegria só se você amasse. Sei o que você quer dizer, mas a tristeza que vem de amar muito alguém, não. Você nunca consegue amar alguém tanto assim. Muitas vezes você ama os outros muito pouco. E a angústia que sente por amar uns com tanta intensidade é realmente porque você ama o outro muito pouco. A falta de amor, o inferno. Você, por exemplo, perdeu por separação, por engano, alguém a quem você idolatrava. Você fica infeliz e a vida parece se escurecer. E não há nenhum objetivo para você continuar vivendo. Esta escuridão e miséria não são por você amar, mas porque você não ama. Pois o que incomoda é o vazio, o espaço em branco em sua vida. Você nunca foi dominado por esse segredo da verdadeira vida, até aprender que o amor é a varinha mágica que pode transformar o mundo. E que onde quer que não ocorra essa transformação é porque você não ama. Por exemplo, se o seu coração estivesse cheio de amor por todos os homens, como é para a mulher mais apaixonada, se cada ser humano ou senciente for muito amado por você, você estaria tão arrebentado em êxtase por uma chance de ajudá-los e de fazê-los felizes, como você é por oportunidades semelhantes para ela a quem você ama. Você nunca seria ou teria um espaço em branco, nem seria a sua existência um fardo. Não, meu caro amigo. Acredite em mim quando eu digo, o que mais pude ensinar, não há nada que por um momento seja comparável em importância a isto. O segredo do amor é o segredo do amor de Deus. Aquele que habita no amor perfeito está no céu. O ódio é o inferno e Deus está com todos que amam. Deus é amor. Aqueles que não amam estão sem Deus. A morte existe para os vivos. Mas suas perguntas e objeções me afastam do que eu estava dizendo. Quando eu vim falar com os meus amigos, eles me disseram muitas coisas que a princípio me assustaram. Eles disseram, por exemplo, que eu deveria ser capaz de estar entre todos aqueles a quem eu tinha deixado, e que eu não deveria ter nenhum sentimento de separação, pois os espíritos de nossos amigos estão abertos para nós neste lado. Então eu disse, não há nenhuma morte. Eles riram alegremente. Claro que não. Eles disseram, para nós que estamos mortos, a morte é apenas uma sensação de privação e de separação da tal chamada vivência. Um incidente de limitação da vida. A morte só existe para os vivos, não para nós. E logo desejei ir e ver se é assim mesmo. E imediatamente, como eu pensei, estava de volta entre aqueles a quem eu amava. Vi Minerva e tentei fazê-la me ver. Eu vi Ellen, ela não quis me ouvir, e assim voltei e disse, não há morte. Eles não podem ouvir ou ver, ou falar, ou sentir o meu toque. Meus amigos disseram, há morte para o corpo, e aqueles que estão no corpo sentem a morte, mesmo quando em vida, mas quando eles dormem, alguns quando acordam, eles podem manter uma conversa com o espírito antes da morte. E como você sabe, eu descobri assim, mas às vezes a alma está tão imersa na matéria, está tão preocupada com os assuntos do mundo, que mesmo quando dorme, liberta a alma mais elevada, que não vê nada de nós. Principalmente, no entanto, podemos ver e falar e nos comunicar livremente com os espíritos de nossos amigos vivos, mas eles raramente podem comunicar suas impressões para a consciência física, que é para nós quase tão inerente e inimpressionável como o corpo de um homem dormindo está para nós vivos ao redor. O Encontro com Jesus, psicografia de 22 de março de 1895. Meu mais caro amigo, posso retornar a minha mensagem? Pergunta, muito obrigado. Quando tentei em vão me comunicar com Minerva e com ele, comecei a ficar um pouco triste. Parece-me como se eu estivesse longe dos reais interesses que me prendiam à vida. Foi sem dúvida muito agradável, está bem e delicioso me mover tão livremente quanto você pensa, mas as pessoas silenciosas que eu mais amava e o trabalho no qual eu estava mais envolvido estavam lá.
e eu estava um tanto quanto triste. Foi então que o bom anjo que me acolheu a este mundo me levou para ver o meu Senhor. Não tenho nada a acrescentar ao que escrevi antes. A tristeza e o pesar fugiram. Foi belo e glorioso, superior a todos os poderes de descrição. Não havia nenhuma expectativa para o encontro. Nem me foi ainda capaz de perceber o fato de que eu o tinha encontrado, até que vi toda a chama da paisagem, um brilho como um brilho do céu aberto, quando ele falou para mim. A causa para essa dificuldade foi, suponho, a naturalidade extrema de tudo que vi e ouvi. A tal dificuldade em perceber que hoje, como ontem, é tudo igual. Quando há alguma coisa de que nos acostumamos, de que nós costumávamos chamar a ordem sobrenatural, vindo no meio do que parece tão normal, é difícil perceber isso. Mas, meu amigo, quando se percebe que mudança ocorre, o mundo inteiro foi transfigurado na realização da intensidade e constância de seu amor. E a partir desse momento nunca estive triste, salvo as minhas próprias falhas e a minha falta de amor. Meu querido amigo, se ao menos pudesse viver mais no sentido percebido de seu amor, e sobre a divindade de Nosso Senhor, a divindade de Jesus. Por que você se incomoda com essa escolástica? Pergunta. A única coisa que importa para você é certamente o que é, não o que pode ter sido definido há séculos desde então. Mas, querido amigo, quando você vem para este lado e tem sentido mais vivo da majestade e maravilha do universo, quando você vê como fazem todos os dias o grande desdobramento da glória infinita do Pai infinito, e quando você vê também como nós, que todo o segredo de todas as coisas é o amor, que nunca houve tanto amor revelado à humanidade como nele, você pode entender como é verdade que morava nele a plenitude da divindade corporalmente. 23 de março de 1895. Meu mais caro amigo, é certo ser bastante passivo, não fazer perguntas, mas permitir-me escrever como se eu estivesse usando minha própria mão. O que quero dizer a você é através de você, para o mundo dos homens e mulheres, entre os quais viveram como um espírito encarnado. Não é uma mensagem que você possa ajudar, fazendo questionamentos ansiosos. Pergunte-me o que quiser depois de eu ter feito, mas enquanto isso, faça sua mente tão passiva quanto possível. Vou fazer a escrita. O poder divino do amor. Agora, meu amigo, eu gostaria de continuar de onde parei, dizendo-lhe, na medida do possível, quais foram as minhas experiências quando encontrei Quais foram as minhas experiências quando encontrei-me neste lado? Quando eu vi o esplendor da luz do amor que inundou o mundo, eu estava fora de mim com alegria. Todos os muitos amores que eu conheci do seu lado ficaram insignificantes ao lado do grande resplendor brilhante desse amor que envolveu-me como uma peça de vestuário e me permitiu ver quais possibilidades maravilhosas, quais poderes não foram desperdiçados durante todo o tempo no coração de cada um de nós, pois não há outra palavra senão amor. Deus é amor e o amor é Deus. E o poder místico de Deus é o amor. Podemos nos tornar como Deus até onde entrarmos em sua natureza divina, que é amor. Podemos ser Deus quando nós amamos e nos separamos de Deus quando nós não amamos. Quando você sente não ser capaz de simpatizar com qualquer pessoa, na medida em que você não pode simpatizar mesmo com seus pecados, você está fora de Deus. Ele é tudo em tudo e todo é amor. E você não pode resolver os seus propósitos no ódio, na crueldade. Se eu pudesse fazer você ver, como vimos aqui, como é verdade que eles só vivem em quem ama, que tudo isso não é amor, é como a morte. Que a alma que não ama está sem Deus. É a única maneira de salvar o mundo e drenar isso com amor. Sim, ame mesmo pelo pior. Não é desprezando os homens, mesmo pelos seus pecados, que você os salvará de seus pecados. Perdoe-me, mas esta é a verdade. Tudo o que eu posso dizer-lhe é que esta é a essência central de todas as coisas. Impressão deixada por Jesus. Quando eu estava, por assim dizer, recuperado da surpresa encantadora da nova luz, senti-me dominada por um sentido da maravilhosa condescência do meu Senhor, porque havia sobre ele nada da majestade que aterroriza e repele. A única ideia suprema que ele deixou em minha mente foi a da atração infinita do amor, e um amor também que era pessoal para mim. Não havia ciúme no meu amor, mas eu senti que ele me amava tanto pessoalmente quanto ele amou alguém. E ele desejou para o meu amor, e que sem isso nem ele nem eu poderíamos ser completos. Eu sei que você acha que isso é uma blasfêmia, eu pensava assim uma vez.
mas a incompletude do ideal ainda não realizado, e o pensamento de Deus não será totalmente incorporado até que todas as pulsações do coração, do amor sensível, sem uma nota dissonante ao todo amante em que vivemos e nos movemos e existimos. E com a nova grande alegria em meu coração, eu falei com ele. O que eu quis dizer, o que ele entenderia, era muito simples. O que eu quis dizer e o que ele entendia era muito simples. Eu desejava, simplesmente desejava, como um desejo todo de restrição de dar. De todas as maneiras são semelhantes. O que eu desejava, simplesmente desejava, com um desejo todo de restrição de dar, a conhecer este amor que ultrapassa todo o entendimento por aqueles que eu amava. E ele sorriu com satisfação amorosa para mim enquanto eu falava. Eu sabia que não fui negada a paciência de Deus, mas não fui então permitido começar meu trabalho. O que eu tinha a fazer de início era a preparação para o meu trabalho. Tive que aprender muito, entre as lições que eu tive que aprender, acima de tudo, era aprender sobre paciência e esperar. Ele esperar. Ele espera, pois para ele o tempo não existe. E ele vê o fim desde o começo. E quando nós, na nossa ânsia impossível, iríamos correr e mudar, esquecendo de que o tempo é apenas um modo de pensamento. Ele nos impele e eu ficava contida, mas parecia difícil. Eu queria ir de uma vez e dizer-lhe qual é a verdade do mundo, mas deveria esperar e aprender. E então eu estarei preparado para executar a minha missão. 31 de março de 1895. Meu caro amigo, prazerosamente continua a minha mensagem. Você está tão ocupado, às vezes, tempo que eu nunca serei capaz de dizer o que você quer saber. O caráter, o único teste. O valor do caráter, que às vezes você ignora e nunca reconhece devidamente, deve ser visto como o vemos aqui para ser apreciado. Temos surpresas maravilhosas aqui. Vemos os homens como eles são. Não, é claro, todos os homens sempre. Mas quando os envolvimentos estão fora, vemos a natureza da alma e o fator que decide é o caráter. Eu sei que isso soa como um lugar comum, mas não parece ser um lugar comum quando ele é aplicado como vemos ser aqui. Não, você dificilmente pode, por qualquer extensão da imaginação, perceber que uma mudança é em se viver em um lugar onde o único teste é o caráter, onde a propriedade, a estação e o trabalho não contam. Não, nem a profissão religiosa, a ideia que você tem tantas vezes do mundo, de que as palavras que você diz com seus lábios têm influência mágica em seus corações. Deve ser visto como um abismo absurdo na capacidade de ser entendido. Não julguem. Vemos as coisas como elas são, não como elas são rotuladas. Temos surpresas a encontrar, tais subidas surpreendentes e revoluções da estimativa de que homens e mulheres são mantidas. Meu amigo, se a primeira palavra da minha mensagem é que Deus é amor e aqueles que amam estão vivendo em Deus, a minha segunda palavra certamente deve ser: não julguem, não julguem, pois você não pode ver, vocês não podem entender. Vocês são todos como crianças fazendo suposições em relação às cores das sombras projetadas sobre uma tela. Vocês não veem a cor e vocês ainda pronunciam um julgamento confiante. Não julguem, pelo menos até vocês verem um homem como ele é. Muitas vezes o que lhe parecem as piores coisas são as melhores. Às vezes, aparentemente, as melhores são as piores. O motivo não é tudo, mas é um ótimo negócio. Tanto que aqueles de quem o motivo está escondido não pode julgar totalmente. A minha própria experiência de tudo isso foi muito ampla e logo me acostumei a ignorar todas as distinções que eu tinha feito tanto quando em vida. Então costumava perguntar se fulano e ciclano eram religiosos, se eles pertenciam a esta ou aquela outra igreja. Agora, essas coisas não me interessam mais do que as novas peneiras e revestimentos de moda. Nós não perguntamos a respeito da igreja. Aqui, deixe-me dizer que vocês podem interpretar mal o que escrevi. Não é que eu acho que ser religioso não tem nenhuma importância. É de toda a importância. Igrejas é a verdadeira religião. O que eu quis perguntar foi sobre a ligação da igreja com uma maneira de saber se ela era ou não religioso.
se ele era ou não religioso. Isso é um absurdo que nunca praticamos. Nós nunca perguntamos sobre essas coisas, exceto na medida em que se interpunha no caminho a religião verdadeira. Lamentamos e continuamente lastimamos o fato de que eles são substituídos pelo amor, que é o cumprimento da lei. O grau de amor com que qualquer um ama mede a sua religião. O teste da não religião. O grau de ódio ou indiferença que paralisa o amor na alma é o teste da não religião. O amor devora o egoísmo como os raios do sol devoram a noite preta e escura. Isto é Deus na vida. Isso é o que vemos, a luz que brilha na escuridão. O amor é a luz. Nós não nos importamos com a forma das persianas que se fecham, nem para discussões intermináveis, como as janelas que deixam entrar. Estas questões são tão simplesmente respondidas. O melhor teste de uma igreja. A melhor janela, o que é isso? Pergunta. É a janela que permite a entrada de mais luz. Onde? Então é a luz que é o teste da janela. Onde então é a luz que é o teste da janela? Pergunta. É a luz da vida. E a luz da vida é o amor, e o amor é Deus, e Deus é amor. E aqueles que não amam são os que jazem nas trevas exteriores e no vale da sombra da morte. O pecado consiste em viver sem Deus. Isto é, sem amor. Mas quanto mais você pensa, mais vê que o amor que é egoísta não é amor. E o amor que fere seu objetivo não é amor, mas crueldade. O amor que sacrifica o bem-estar permanente da pessoa amada para a gratificação imediata, o prazer momentâneo, não é o verdadeiro amor. Todo amor supõe um certo grau de contenção. E isso é verdade do Altíssimo, bem como dos homens e das mulheres. Contenção que nasce da inteligência que prevê. E o amor real é a visão mais penetrante de todas as coisas. Como alargar as fendas, 18 de setembro de 1896. Eu tenho muito a dizer a você, espero que você esteja bastante passivo e não me interrompa, carregando com uma mensagem. Agora escute. Vou escrever uma carta para os leitores do Bonderland, Fronteira, que será uma comunicação muito útil. Temos pensado sobre isso há muito tempo e eu sou cobrada para entregar a você na primeira oportunidade. Vou escrever imediatamente e continuar dia após dia até que seja terminado. Acho que vai levar cerca de uma semana para terminar e você tem que me deixar fazer o uso ininterrupto de sua mão e para dar-lhe o que sabemos ser o conselho mais importante que existe para dar na condução da vida. O pensamento de Deus. Todos vimos com intenso interesse os esforços que o homem faz fazendo neste momento para descobrir, se puder, o que está além. Nós que estamos no além, não somos menos ansiosos para nos comunicarmos com vocês, que ainda têm que se desprender de seus corpos, o qual será o melhor para vocês saberem na terra, tendo em conta a vida nova que espera por vocês. Eu tinha a esperança de que nas cartas que começaram na fronteira teriam explicado muita coisa, mas elas foram interrompidas e agora vejo que era melhor assim, sem pretensão de infalibilidade. Nós que deixamos de habitar a matéria, muitas vezes cometemos erros em nossas expectativas, como vocês o fazem, erramos em nosso julgamento. Ninguém senão aquele que está acima de todo o conhecimento. Nós somos seres infalíveis porque não somos seres infalíveis porque nos colocamos fora de nossos corpos. Nós vemos muitas coisas que vocês não veem, mas estamos fazendo progresso através da escuridão em direção à luz, da ignorância ao conhecimento. Portanto, é que enquanto podemos, espero que muitas vezes dizer o que vai ajudá-lo e permitir-lhe guiar suas melhores formas, mas nunca nos arrogamos o direito de ditar. Estamos muito contentes por impressioná-los com o nosso pensamento, mas não é a divina sabedoria. Somente o pensamento de seus amigos que, sendo exonerados de seus corpos terrenos, têm a visão aberta e habitam na terra do amor e da luz. Não a nova luz, mas mais luz. Nossa principal dificuldade na elaboração de nossa mensagem é o fato de que não temos nada a dizer que não tenha sido antecipada, mais ou menos, por um ou outro dos mensageiros que ensinaram aos homens o caminho de Deus. Mas isso é óbvio. Você tem que reconhecer o fato de que Deus não te deixou na escuridão por todo este tempo, nem Ele tem lhes dado a luz enganosa. O que temos que fazer não é trazer o que posso chamar de uma revelação revolucionária.
tanto como para alargar as fendas através das quais a mesma luz pode transmitir com um pouco mais de clareza. A plenitude da glória desta luz não é possível descrever. Nós que habitamos nela estamos descobrindo mais e mais sobre a imperfeição da nossa visão. E assim será sempre. Progresso, progresso eterno, nunca esquecendo as coisas que ficam atrás, sempre avançando para as que estão adiante dele. É a lei universal. Há muitas coisas, no entanto, nas quais pensamos que seja possível alargar as fendas. E eu vou, ao mesmo tempo, continuar a explicar o que é que queremos destacar como o mais importante. Pergunta. Observação. Pensei imediatamente amor. Pergunta. O evangelho que vai salvar o mundo. Não vou repetir o que já disse muitas vezes antes sobre amor. Não há nada a acrescentar ou a tirar do que eu já disse sobre amor quando escrevi pela primeira vez com a sua mão. Onde Deus está. Para a identificação do amor, onde quer que seja encontrado como Deus, como um raio de Deus puro e brilhante, a emanação autêntica de Deus, a proporção que é altruísta e sacrificial em sua natureza, que é o evangelho que vai salvar o mundo. E quando os homens lhe perguntaram onde está Deus, então você pode responder: onde o amor está. Eu já disse isso antes e eu poderia continuar dizendo sempre, mas a repetição não iria alargar as fendas. O que nós queremos fazer é ampliar as fendas, através das quais mais da luz da glória deste mundo podem transmitir para o seu mundo uma reprovação. Sim, pode ser feita se você for passivo e não fizer sua mente uma roda giratória de interrogatório. Quando você terminar de perguntar, eu posso continuar escrevendo, mas enquanto sua mente estiver tão estável e correr ao longo de tantos de seus próprios canais, eu não posso confiar em sua mão como um instrumento pela qual uso para transmitir a minha mensagem. Sim, eu posso entender, mas a compreensão porque não é suficiente para fazer um instrumento funcionar. Quando você fica passivo, posso retornar a minha mensagem. É de grande importância ter uma mente passiva, tranquila e receptiva. 19 de setembro de 1896. Agora, retomando de onde parei, sua mensagem. O que desejamos mais dizer a você é que deve se esforçar para retomar o hábito de contemplação. Você é demasiadamente apressado. Você está começando a ficar muito ocupado. Como você acha possível manter a porta aberta entre você e ele, que é o amor, a menos que tenha pelo menos alguns momentos do dia quando você pode ficar sozinho com ele e com a gente? Pergunta. Meu amigo, quando vemos que você absorveu o dia a dia e até tarde da noite sobre as coisas da sua vida, estando tão preocupado que nenhuma voz do outro lado possa chegar a seus ouvidos, que chance você tem de crescer no conhecimento do Espírito? Pergunta. Tanto quanto uma menina espanando uma pensão com pressa tem de aprender a melhor matemática. Meu amigo, o que o mundo precisa é de uma prisão desta febre inquieta acerca de coisas triviais. O que a era mais precisa? O que essa era precisa é de tempo para pensar, tempo para meditar, tempo para orar, tempo, em suma, para o divino e eterno. O que é que mais precisamos em nossos esforços para levar este nosso mundo em contato com o seu? Pergunta. Por que eu falhei com você comparativamente? Pergunta. Por que o Bereal, ao qual escrevi anos atrás, não se efetivou? Pergunta. Tudo por causa de uma coisa, e apenas uma coisa: você não tem tempo. Ou seja, todo o tempo que você tem, você gasta com as coisas desta vida transitória. Isto não irá acontecer. Seu mundo não ganhará nenhum vislumbre do outro lado. As fendas não se abrirão amplamente quando o dia inteiro é dedicado na busca desesperada de uma multidão incessante das coisas deste mundo. Não, para realmente viver você deve ter tempo para pensar, para limpar por alguns momentos, pelo menos, um silêncio onde as nossas vozes possam ser ouvidas. Isso não é nada novo, mas o mundo parece estar esquecendo disso. Mais do que antigamente, não podemos fazer nada para estabelecer a conexão, a menos que, pelo menos durante uma breve temporada, você possa dizer para si mesmo: permaneça a paz. Meditação de 5 minutos.
Não pedimos coisas impossíveis, não queremos homens em um escritório de jornal a praticar a vida contemplativa dos monges do Tibete, mas fazemos os assuntos fluírem. Mas se houvesse apenas 5 minutos a cada dia, a fim de manter suas almas em paz todo o resto do dia, o mundo e os seus assuntos já dominam suas almas. Havendo somente 5 minutos diários para pensar tranquilo sobre as relações entre você e o amor, que é Deus manifestado em sua vida, não seria melhor para você? Pergunta. Você não teria mais chance da visão aberta que você perdeu? Pergunta. Comentário. Pelo menos eu mesmo não estou sugerindo as ilustrações. A propósito, uma explicação. Meu amigo, pouco você entende sobre o funcionamento da recordação na mente. Tudo que eu vejo em sua mente, conhecimento do idioma inglês, por exemplo, ou ideias associadas, são muitos materiais para mim, pelo qual posso conseguir o meu pensamento em sua consciência. Todas as suas ideias armazenadas em memórias, associações, são como letras dentro de uma máquina de escrever. Dei as pancadas que eram necessárias, o alfabeto era seu, mas o toque era meu. O que é necessário para ser feito é pegar a ideia impressa na mente dessa geração. Descanse. E o que quer que exista em sua mente que eu possa usar para impressionar esta ideia, ou sem hesitação. É mais fácil trabalhar com ferramentas familiares. Quando eu tento fazer você escrever palavras com as quais você não está familiarizado, eu falho, pelo menos tão frequente quanto tenho sucesso. Por isso estou sempre mais satisfeito quando eu posso reviver uma velha ideia, ou usar uma metáfora que seria familiar para você, do que se eu estivesse tentando arduamente para mover os dedos para traçar palavras que você nunca tinha visto antes. Agora espero que você entenda. O que quero que você diga, faça você se sentir da maneira mais pronta possível, sempre a sua própria linguagem, suas próprias ideias, como usar a sua própria caneta e sua própria caligrafia. Mas eu as uso para imprimir a minha ideia, para entregar a minha mensagem. A multidão e Deus fora de sua vida. O que temos a dizer para você e através de você, antes de tudo é isto. Você deve ter tempo para pensar em Deus e de sua manifestação como amor, senão você vai empurrar Deus para fora de sua vida. É uma vida sem amor, é uma vida sem Deus. O que vocês todos precisam é uma parada de vez em quando. Um lugar de repouso em que os anjos de Deus possam comungar com a alma. Que chance você tem de perceber as verdades do outro mundo se você está perpetuamente correndo para pegar os trens deste? Pergunta. Eu sei que você deve pegar trens, mas o que eu pleiteio é que você deve dedicar algum tempo, pelo menos por alguns minutos por dia, em que possa alcançar a eternidade ou o vislumbre do mesmo e das coisas eternas. Sim, certo, eu vou escrever amanhã. 27 de setembro de 1896. Agora, resumindo, é um erro dizer que não há mais tempo para pensar. Com o aumento da corrida, há muitos oásis. Mas com a corrida contínua, desaparece a capacidade de utilizá-los. É o que eu gostaria de fazer hoje, é apontar alguns dos métodos de meditação que podem ser recuperados pelo tempo de perdido. Momentos de meditação. O que eu quero em relação ao tempo de meditação é obter uma chance em sua alma, o véu mundano e material de nossa alma. Nós percebemos vislumbres intermináveis de sua alma como se fosse através de nuvens grossas e penduradas. Queremos ver mais e influenciar-lhe mais tempo com o pensamento da eternidade. Para fazer isso, devemos ajudá-lo. E a primeira forma de ajudar é ensinar-lhe como utilizar seus momentos livres. Aqui, deixe-me responder como ocorre o seu pensamento em relação à ociosidade da meditação sem propósito. Não é meu objetivo que a sua meditação deva ser sem propósito. Desenvolver o amor. O que eu quero que você faça, se você encontrar uma oportunidade, é modernizar o rosário. O que você tem que fazer é orientar o homem comum, aquele que não vai orar e aquele que não é dedicado à meditação espiritual, a dar os primeiros passos para a realização do divino. Isso você pode fazer seguindo apenas um caminho. Onde existe amor, aí está Deus. Não existe uma forma tão verdadeira quanto esta para levar o homem à presença de Deus. Ensine-o a amar. E o pior sinal dos últimos tempos é quando o amor de muitos se esfria.
Mas isso não apagará o pavio dessa chama e não quebrará a cana trilhada. Onde quer que a vida esteja, o amor não é impossível. A ausência do amor é a cessação definitiva da vida. O amor é muitas vezes latente como o calor, e como o calor é, mas o desenvolvimento, a expansão do amor é necessário para o crescimento da vida. Em primeiro lugar, para o seu eu superior. Daí o uso do momento de meditação como algo para o desenvolvimento do amor. E isso pode ser feito ou simplesmente dando à natureza divina dentro de cada um uma chance livre de se afirmar. Em todo homem encontra o espírito vivificante de Deus, e você tem que dar uma chance ao invés de impedir o germe de Deus que cresce em você. Pergunta: o homem tem então que pensar em primeiro lugar sobre si mesmo e não sobre os outros? Pergunta. Resposta: agora você está surpreso e eu vejo o seu pensamento, mas o que um homem deve pensar primeiro quando ele medita é nele mesmo. O que está fazendo de mim mesmo? O que estou fazendo de mim mesmo? Pergunta. Pois o amor começa em casa, e se o homem é cruel para a sua própria alma, você não. E se o homem é cruel para a sua própria alma? Pergunta. Não, você deve cuidar de seu eu superior, o Deus interior. O que você está fazendo com isso? Pergunta. Exercitando-se? Pergunta. E o que? Pergunta. Desde quando é que ele teve a oportunidade de fazer qualquer coisa vale a pena fazer? Pergunta. E você está tolhendo ou morrendo de fome ou a matando? Pergunta. Assassinato de alma, você é culpado disso? Pergunta. Pois é possível matar sua própria alma. Em segundo lugar, pelos seus inimigos. E então o próximo pensamento deve ser: meus inimigos. O que de bom fiz a eles? Pergunta. O inimigo é o homem com quem você falhou. Pode não ser culpa sua, mas se ele é seu inimigo, você falhou. Pois é uma falha quando qualquer um não consegue perceber que um é o vosso pai. E todos nós somos irmãos. Aquele a quem você não gosta, que é um inimigo, sinaliza um fracasso. Você fez alguma coisa para ajudar a torná-lo um sucesso? Pergunta. Você pode não ter feito nada, mas você já pensou gentilmente a respeito dele e foi compassivo com a sua cegueira e grandes deficiências, desejando vê-lo melhor? Pergunta. Mas às vezes é melhor punir. Resposta. Sim. Sei que você tem toda a razão em pensar que há momentos em que é preciso punir os malfeitores. Mas como você pune? Pergunta. Com amor. E lembre-se de que a punição sem amor não é de Deus. Existe então uma lista longa ou curta das pessoas que você não gosta e passa por cima delas com carinho. Fora do comum com que este ou aquele, com o outro, isto é da ordem divina. E você deve tentar estar na caridade, que é gostar de pessoas, de todas as pessoas. Em terceiro lugar, para seus amigos. Em seguida, seus amigos e aqueles a quem você está relacionado. Seu sucesso depende da individualização. Tome um de cada vez. O que você fez para ele, para ela, desde ontem? Pergunta. O que você deixou de fazer? Pergunta. Em suma, o mal é a falta de pensamento. Pense, um pensamento amoroso é uma oração. Você não tem tempo para orar? Pergunta. Em seguida, encontre um tempo para pensar sobre aquele que você ama. E se você não pensar nas pessoas, você perde a conexão vital com elas. Para todos os homens e mulheres que você conhece, que você deve algo, ainda que rápido, pode ser um sorriso, pode ser uma palavra, pode ser uma carta, não, pode ser um louvor, pode ser culpado. E há mais amor necessário para culpar com razão do que louvar, mas seja lá o que for, só depende de você a cada um deles. Você pagou suas dívidas? Pergunta. Não junto a eles, mas a cada um deles no qual é devido? Pergunta. Qual é a desculpa para metade da maldade do mundo? Pergunta. O que é a causa da maior parte da tristeza? Pergunta. Não é a pobreza financeira deste mundo, mas a pobreza do pensamento amoroso. Você não pensa, você esqueceu. Você negligencia por falta de pensamento. Você permite que o amor que esteja em você seja frio. O amor morre quando você nunca pensa na pessoa amada. Pensamento como uma oração. Por isso, pense em todos eles. Se você não pode fazer mais nada, pense neles carinhosamente, com um pensamento amoroso de um amigo. Então, um anjo de Deus é enviado para levar uma bênção para a alma. No entanto, desta forma, todos nós cumprimos ou ajudamos a cumprir nossas próprias orações. Você vê mal em suas apalpadas na região de telepatia, influenciando o pensamento. E você vai descobrir mais e mais, muito mais, dentro em breve. Mas quando você pensa com o sentimento real e a seriedade e bem-estar dos outros e o tempo para ajudá-lo,
você realmente o ajuda. Aqui está, por assim dizer, a fonte secreta em que o fogo é alimentado e o que mais tem se apagou e morreu. Meu querido amigo, se você soubesse o poder do pensamento, se você pensasse, agora eu terminei por hoje. Amanhã eu vou abrir o segundo ponto da minha mensagem. Mas não se esqueça do meu primeiro. A necessidade suprema da alma do homem é o tempo para pensar. O que significa tempo para pensar? Ou seja, tempo para viver. O gabinete de comunicação. 26 de setembro de 1896. Tudo o que está escrito tem sido bem escrito. Nem precisa incomodar-se sobre se tudo vem de mim ou de seu subconsciente. Quando você sabe tudo sobre o seu subconsciente, como você o chama, você vai entender. O que é importante aqui, no entanto, diretamente você deve captar a minha mensagem corretamente. A primeira palavra da minha mensagem era o amor. A segunda, lazer. E agora chegamos à terceira. E aqui você pode considerar a parte mais prática da minha mensagem. Quero dizer, a aplicação antiga e muito importante que eu fiz com você sobre o escritório de intercomunicação entre os dois mundos. Um protesto. Nunca por um momento deixaram saudade de sua criação. Há algo para mim quase inconcebivelmente patético no anseio de que todos nós aqui temos que ser capazes de nos comunicarmos com você no mundo terreno. E o que me entristece tanto é que, enquanto eu vejo tão claramente como pode ser feito, você faz motim como deveria tentar e me ajudar a fazê-lo. O que há muito tempo tem ocorrido desde que cheguei a você. E o que você fez? Pergunta. Que progressos não foram feitos para este compromisso indispensável? Pergunta. Meu amigo, por que demorou tanto tempo? Pergunta. Porque quando a fronteira está triste com os sinais da severidade, você tem feito tão pouco para se uni-la? Pergunta. Desculpas removidas de um lado. Sim, sei de tudo isto, mas o que fazer em de tudo que há por vir? Pergunta. Nada mesmo. Qualquer um que se permitiu ser dissuadido por tais desculpa nunca iria conseguir nada. Agora, o que eu quero que você se prepare era para responder esta pergunta. Existe um modo seguro e verificável de comunicação entre nós e vocês? Um objeto que vale a pena tentar? Pergunta. Não é esta a única coisa entre todos os outros objetos que vale a pena tentar? Pergunta. Qual outro objeto é tão importante para provar, além de qualquer dúvida, que tudo o que os santos e os sábios ensinaram é verdadeiro e que quando o corpo é expulso, o espírito vive? E quando os homens morrem, começa uma nova vida que não é interrompida por algum abismo intransponível de si mesmo? Pergunta. O que eu quero que você faça é colocar esta questão de forma justa e inequivocamente em sua consciência. Então, depois de ter respondido, tome uma atitude. Não diga sim, é a coisa mais importante. Em seguida, subordiná-la ao mais trivial. Não diga sim, eu acho que isso é uma coisa suprema, a humanidade precisa. E deixe a busca do acaso ao capricho. Isso tudo não é racional. Será que vale a pena? Pergunta. Observações. Sim, concordo que a chance de atingir isso foi boa o suficiente para justificar o sacrifício necessário de tempo e energia. Mas eu tenho visto tantos e tão profundamente decepcionados após anos de paciente investigação que eu, que sou ocupado com tarefas urgentes, sinto que a chance é pequena de fato de meu sucesso onde eles falharam. Como você sabe que eles falharam? O que você tem a fazer com certeza é ver se essa oportunidade, como a chamam, vale a pena. E o que eu digo? Observação. Ocorreu uma interrupção, retomando 2 horas mais tarde. Observei que esse é o tipo de coisa que acontece sempre. Uma exortação.
que eu digo é que você deve levar o assunto mais a sério. Você está lidando com a maior das coisas como se fosse um mero passatempo de férias, para ser colocado de lado sempre que qualquer obstáculo precise ser superado. Agora, se como eu sei que você acredita que esta é a coisa mais importante que está diante da humanidade, você vai começar a aplicá-la seriamente ao assunto? Pergunta do médium. O que você quer dizer com sério? Resposta. Por seriedade, quer dizer que você deve trabalhar o estudo com a mesma resolução séria e métodos comerciais, como você dedica ao estudo de coisas muito menos importantes. Você vê que não há chance de fazer qualquer coisa deste lado, a menos que você ajude. Dê-me seu tempo e eu lhe darei a minha assistência. Pergunta. Quanto tempo? Resposta. Meia hora por dia. Meu caro amigo, por que você fala assim de má vontade? Pergunta. Você sabe o quanto estou pronta quando sempre houve provisão para o seu trabalho. Então, eu não quero que você desista de qualquer coisa em seu trabalho pessoal. Esse é o seu primeiro dever, mas eu acho que você realmente tentou. Você pode psicografar por meia hora sempre antes de começar o trabalho. Isto é que eu peço, meia hora antes do café. Se me permitir, usarei de sua mão, de modo que eu possa fazer algum esforço sistemático, sustentando para acostumá-lo ao método de conexão com a gente neste lado. Quando você estiver morto de cansaço, eu não vou pressioná-lo, mas, como regra, deixe-me ter a oportunidade. Pergunta. Pergunto se será bom. Resposta. Você está duvidando, Thomas? Sim, vai ser bom. Algo muito bom, como você irá perceber muito em breve. Sim, eu sei que tem ocorrido erro. Sim, a correção. Sua própria experiência com o fonógrafo deve ilustrar como é difícil ler a transcrição. Mais coragem. Quanto aos erros que você pensa, eles não são erros, exceto quanto ao tempo. E nós, às vezes, não conseguimos distinguir os pensamentos das coisas. Mas é somente através da experimentação paciente, experimentando amorosamente, que você e eu, podemos aprender a evitar esses erros. Agora, meu amigo, adeus. Se você começar de uma só vez, farei o que posso para perceber o anseio do coração do homem. Cartas de Júlia, uma narrativa pessoal. William Thomas Steele, de Chicago, 1917.